Esse é um tema que eu estou há muito tempo para desenvolver, só que são muitos temas no futebol brasileiro e esse aqui acabou ficando um pouco de lado. Mas não podemos deixar de comentar sobre Neymar Júnior e, na minha opinião, o fracasso que tem sido a passagem dele pelo Santos, tentar entender o que está acontecendo, a carreira dele, por que está tomando esses rumos e, claro, o que a gente pode concluir dessa trajetória dele até aqui. Assim, para começar a falar do Neymar, eu acho importante a gente falar sobre o todo. Não adianta falar sobre agora sem falar sobre o que aconteceu antes. Então, começando, é claro, com o surgimento do Neymar. A forma que o Neymar surgiu como uma grande promessa para o futebol brasileiro. Lá no Santos, em 2009, subindo ao profissional, ganhando o Campeonato Paulista. 2010, já conseguindo se firmar no cenário nacional, sendo até, inclusive, pedido para jogar na Copa do Mundo. 2011, aquele auge no sentido de títulos, né? Teve a Libertadores, teve a Copa do Brasil, mais uma vez o Paulista, enfim. Aí tem 2012, um ano mais ou menos ali e tal, mas também de boas ambições esportivas. E aí ele indo para a Europa em 2013 para jogar no Barcelona. Cara, para falar um pouco desse começo de carreira, e é importante nesse contexto do vídeo, a gente falar sobre uma coisa que na época foi muito dita. O Neymar ser um cara mimado. Claro, essa é uma conclusão que eu acho que todo mundo já chegou em algum momento. O Neymar é um cara mimado, é um cara com dificuldade para, enfim, assimilar responsabilidades, né? Mas desde aquela época eu acho que eram sinais que eram muito claros e que a gente preferiu ignorar, porque dentro de campo a coisa acontecia. Cabe lembrar, 2013, o Neymar já era campeão pela seleção brasileira, Copa das Confederações, sendo o grande cara da conquista, enfim. Então, a gente preferiu passar um pano, porque achava que valeria a pena deixar de lado. A gente cresceu acostumado a mimar os nossos craques. A gente tinha, por exemplo, Romário como um exemplo, claro, até hiperbólico, né, mas de falta de compromisso, porque o Romário não treinava, entre aspas, e o Romário, ele fazia, acontecia, tal. O Ronaldo Fenômeno, que era um cara moralmente até meio, diria, fora da caixa, né, fora da régua, enfim, as escolhas de vida dele, nunca questionaram isso no sentido dele ser um exemplo para a sociedade, como um símbolo esportivo por conta, claro, dos resultados que ele trazia em campo. O Ronaldinho Gaúcho, idem, uma vida regada à luxúria, etc. Cabe a ele, não tem problema, mas no sentido assim de ídolo nacional, né? Pouco se questionava, na verdade até hoje pouco se questiona, pouco se leva em conta como que o estilo de vida que o Ronaldinho levava influencia a nova geração no sentido de compromisso, no sentido de, enfim, cara, de família, etc e tal. Então, são várias coisas que a gente cresceu acostumado a ver. E o Neymar, ele foi uma continuidade disso, e para mim, isso reflete diretamente no que está acontecendo agora, mais recentemente, na carreira dele. Mas até ali eu acho que fazia sentido ser assim, porque o Neymar, quando ele sai do Brasil, ele tem apenas 23 anos de idade. É um garoto, um jovem adulto, vamos colocar assim, que, claro, dentro da vida esportiva, 23 anos ainda é um cara extremamente imaturo, ainda com muito para viver. E é lógico também que dentro do padrão da sociedade como um todo, o camarada que vive do esporte, ele tem um processo de amadurecimento bem diferente, porque desde muito novo ele assume responsabilidade financeira com a própria família, né? De ser a esperança de um grande cheque, um grande contrato para resolver a vida. E por um outro lado, ele não é acostumado a ter as responsabilidades normais de alguém para aquela idade, de, não sei, limpar a casa, cuidar do irmão, tirar o lixo, etc. Querendo ou não, gera alguns privilégios por natureza. E pelo que a gente pode ver de fora para dentro, parece que isso era ainda maior que o Neymar, né? Parece que a família dele sempre blindou ele até em excesso. Então, enfim. E aí, vai para o Barcelona. No Barcelona, a gente viu tudo aquilo que aconteceu, foi uma grande passagem, foi o grande auge da carreira do Neymar. Se a gente pega do primeiro dia ao último dele no Barcelona, é uma carreira perfeita, porque ele rapidamente se integra àquele elenco ali, consegue bons resultados praticamente de forma imediata. Quem não lembra do primeiro gol do Neymar pelo Barcelona contra o Villarreal? Ele pega a bola, dá um chapéu no camarada, bota para dentro da rede, muita qualidade, assim, um baita cartão de visitas, e a quantidade de gols ali, golaços que ele marcou, né, pelo Barcelona, jogos que ele decidiu, o principal deles eu acho que é contra o PSG pelas quartas de finais da Liga dos Campeões, depois até já de ter ganho a Liga dos Campeões em 2015, esse jogo acontece em 2016, e assim, é de fato o melhor momento dele como jogador, como pessoa, porque o extracampo dele ali, a gente vê que tá assim, organizado, né? Tá namorando a Bruna Marquezine, tá fazendo campanhas publicitárias, tudo mais, tá se preparando realmente para a Copa do Mundo.
Tá naquele momento que a gente de fato bota a fé de que o Neymar vai ser o símbolo da nova geração. Ele se comporta como tal, ele é o símbolo nacional, né? Mas ainda assim, claro, com muita dificuldade, porque é um garoto ainda muito novo naquele momento, 25 para 26 anos, enfim. É um momento ainda que, como eu falo, a vida para um jogador de futebol é bem diferente, as responsabilidades são bem diferentes. Naquele momento, as do Neymar eram várias, né? Mas enfim, falando daquele momento em específico, eu acho que há um motivo muito claro para ali ser a ruptura de um processo de maturação que para mim é normal entre jogadores de futebol, especialmente aqueles aqui do Brasil, porque na verdade que as últimas 3 ou 4 décadas têm reservado uma espécie de êxodo para os jogadores aqui do Brasil. Isso é, eles se destacam aqui no Brasil e fazem esse êxodo para a Europa. Foi assim com o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Bebeto, Kaká, Rivaldo, enfim, qualquer jogador desses que você quiser pensar, ele brilhou aqui e foi para a Europa. Aqueles que não foram para a Europa não são tão reconhecidos quanto esses que foram para a Europa. Não brilharam tanto na seleção brasileira quanto esses que foram para a Europa. Então, para mim, é uma métrica até bem clara de entender. E aí, é uma coisa que eu acho que é um processo natural e há uma ruptura, no caso do Neymar. Por quê? Uma frustração muito grande para mim, que foi a Copa de 14. E eu não falo para mim como torcedor, eu falo que eu acho que isso foi uma frustração pro Neymar. Por quê? Era a primeira Copa dele como jogador da seleção brasileira. De 2010 ele não foi chamado. Ele já chegava como a esperança da seleção brasileira, ele era o cara da seleção brasileira. Ele vinha campeão um ano antes no Brasil da Copa das Confederações, e aí disputaria uma Copa no Brasil, mais uma vez, podendo ser campeão no seu país, do Mundial. E sejamos sinceros, se o Neymar ganha aquela Copa do Mundo, ele era inquestionável até hoje, ele poderia estar fazendo o que está fazendo hoje e ninguém iria questionar, como foi com o Maradona na Argentina, por exemplo, que os últimos 5, 6 anos de carreira dele foram praticamente dele vagando em campo, pelo Argentino Júnior, pelo Boca Juniors, enfim. E mesmo assim ninguém questionava, porque ele era o Maradona. E se o Messi se prestar a esse papel, que não é o caso, porque o Messi, mesmo campeão do mundo, segue muito comprometido com a carreira, mas se ele se prestasse a esse papel também seria compreensível. No caso do Neymar, não é hoje, mas se ele ganha aquela Copa do Mundo, seria tamanho o quão grande ele ficaria por causa daquela Copa. E não só pela perda da Copa, mas a forma como a Copa se perde, porque ele sofre aquela lesão do Zúñiga, né, do colombiano Zúñiga, faz a lesão nele, e aí dali em diante fica um sentimento de que, tipo assim, pô, eu poderia ter ganho essa Copa. E na verdade talvez nem poderia, porque, cara, nenhum time faz 7 gols no outro numa semifinal de Copa, e isso acontece só porque um jogador saiu. Definitivamente a Alemanha era mais time do que o Brasil, isso não é um debate, não deveria ser pelo menos. Agora, com o Neymar em campo, é claro que poderia ser uma coisa diferente, pelo efeito Copa, enfim, um lance ali que ele pega, decide, define e tal, ok. O fato é que a forma como foi certamente frustra o Neymar. E o peso cai maior sobre ele, porque ele era a esperança daquela geração, ele era a esperança de resolver aquele problema do Brasil de não ganhar Copas, estava já na 3ª Copa seguida sem vencer, né, desde 2002, é uma pressão que vem nas costas dele, e obviamente a coisa degringola de uma tal forma que, para mim, eu acho que é o grande efeito. E é o momento em que ele entende que ele precisa provar para si mesmo que ele pode ser o protagonista de algo grande, porque ano seguinte ele ganha a Champions League pelo Barcelona sendo coadjuvante, ele não é o cara daquele título, o cara do título é o Messi. Ok, o Neymar foi o artilheiro da campanha, junto com o Messi e do Cristiano Ronaldo. Então assim, nem para feitos individuais ele foi o protagonista, ele não foi o melhor jogador da competição, ele não foi o maior assistente, ele não foi o maior goleador, não foi o cara com mais participações em gols. Então assim, acho que num dado momento ele coloca na cabeça dele que ele precisa ser o protagonista. 2016 ele ganha a Olimpíada junto à seleção brasileira olímpica. É um título que dá para chamar de protagonismo dele, mas obviamente numa escala bem menor. A Olimpíada envolve jogadores sub-23, então o nível de disputa é bem menor. Tudo bem que vence a Alemanha, então é uma espécie de vingança, mas cara, se você for na Alemanha agora perguntar o que doeu mais, perder a Olimpíada ou, sei lá, ser eliminado na Copa de 2022 ou de 18, com certeza vai ser a Copa de 18. A Olimpíada tanto faz, sabe? Acho que até o próprio Neymar tinha e tem a consciência disso. Então, isso tudo chega em 2017, quando ele decide ir para o PSG. E foi amplamente difundido na época que o Neymar queria ser protagonista de uma equipe. Naquele momento ele era a sombra do Messi e do Suárez. E, cara, não teria como não ser. Os caras são craques da bola e estavam no grande momento.
O Messi é o melhor jogador dos últimos 50 anos pro futebol. Eu acho que qualquer jogador que tivesse jogado ao lado dele seria secundário, seria coadjuvante. Talvez o Cristiano Ronaldo em algum momento pudesse roubar esse protagonismo, mas se a gente pegasse no macro, definitivamente o Messi seria o protagonista, mesmo sem atuarem no mesmo time e dividindo aquele palco. O Messi foi o protagonista. Eu tô dizendo isso aqui pelo seguinte, não era demérito do Neymar ser coadjuvante, não era falta de talento. Talvez até a nível de talento bruto, de coisa primitiva, assim, o futebol visível e tal, o Neymar fosse até melhor do que o Messi. Mas o Messi, ele tinha todas as qualidades, vamos colocar assim, para ser o protagonista, não só daquela equipe, mas de qualquer equipe em que ele tivesse envolvido. Tanto que eles voltaram a se encontrar no PSG e o Messi foi protagonista. Tudo bem que o Mbappé viveu um momento mais artilheiro, mais goleador, mas o centro da equipe era o Messi. E sempre vai ser. No Inter Miami, o centro da equipe é o Messi. Na Argentina, o centro da equipe é o Messi. Mas o Neymar preferiu ir por esse caminho de querer protagonismo, de querer, vamos colocar assim, querer ser o cara. E um outro aspecto que eu acho importante é o Neymar ele queria ir para um lugar onde ele não ficasse abaixo de ninguém na hierarquia. Então no Barcelona, além do Messi e do Suárez que eu citei, tinha o Xavi, tinha o Iniesta, tinha o Busquets, são 3 crias da base, tinha o Piqué, também cria da base, capitão da equipe, Sérgio Roberto, cria da base, Jordi Alba, que não é cria, mas que chegou muito novo e já era uma hierarquia também ali. Então se você pega o 11 inicial ali do Barcelona, tirando talvez o Ter Stegen ou o Cláudio Bravo, né, dependendo da época, o Neymar era meio que o irmão mais novo, por mais que fosse um dos mais talentosos. Mas você via pela postura nas coletivas, etc., como que o Neymar era meio que o irmão mais novo. Então ele não era aquele cara para puxar a responsa numa entrevista, por exemplo. Não era aquele cara que o pessoal fosse olhar e dizer assim, não, esse aqui é o nosso garoto, esse aqui é o nosso cara. Tudo bem, a nível de futebol jogado até poderia ser, mas a nível de liderança, de identificação, talvez não. Talvez até, inclusive, pela saída que teve, né, do Barcelona, isso até se potencializasse. Mas mesmo que ele ficasse, eu acredito que ele não terminaria sendo, talvez, um cara muito simbólico para aquela geração. Eu pego como exemplo o Daniel Alves. E, claro, isso dadas as devidas proporções, todo o caso que ele teve envolvido aí de possível estupro. Eu falo possível porque judicialmente não foi comprovado, infelizmente ou felizmente, não sei. Acaba gerando essa incógnita, né? Mas o fato é que, tirando isso, falando futebolisticamente, o Daniel Alves ele é muito querido no Barcelona. Mas, por exemplo, na geração dele, o Puyol é muito mais identificado. O Piqué é muito mais identificado. Vamos dizer, o Busquets, o Xavi Iniesta, acho que é redundante, mas o Pedro, o atacante Pedro, é muito mais identificado. O Davi Villa, muito mais identificado. Então, eu até entendo um pouco esse ponto do Neymar, porque eu como homem, eu falo homem no sentido de adulto, mas também de macho-fêmea, né? Então, homem, eu quero ser o cara da matilha. Obviamente, estou dando assim, um exemplo bem grotesco, vai, mas no fim das contas, ninguém gosta de ser sombra de ninguém, tá ligado? Então faz sentido você querer uma coisa pra chamar de sua, você querer ser o cara de um projeto. Não tem nenhum problema. O Neymar na época tinha 25 ou 26 anos. Não era nenhum idoso, não era nenhum veterano. Tinha muito futebol pela frente, na teoria, né? Então fazia sentido. O que não faz sentido pra mim foi escolher o PSG. Claro, não faz sentido pra mim, mas pro Neymar fazia, por 2 motivos. Primeiro, é claro, financeiramente, foi um baita contrato que foi feito. Financeiramente o Neymar se resolveu ali, aquele contrato com o PSG, mas também do ponto de vista de hierarquia que eu falei há pouco. Quer dizer, o Neymar chegava no PSG, onde a grande liderança, vamos dizer assim, era o Thiago Silva, que é o grande amigo do Neymar, da seleção brasileira, e que provavelmente, até pelo perfil que o Thiago tem, o Thiago não é um cara muito barulhento, é um líder silencioso e tal, então ele não roubaria esse protagonismo e essa idolatria que o Neymar queria ter. Então, assim, eventuais glórias, claro, o Thiago seria muito levado em conta, tanto que ele é até hoje. Ele é um baita ídolo do PSG, muito querido em Paris, mas se aquele núcleo ali ganha a Champions League, certamente o símbolo seria o Neymar. Era esse o pensamento dele na época, muito provavelmente. E aí, beleza. Dado todo esse pensamento aqui, o Neymar vai ao PSG. Bom, no PSG, a gente sabe que não deu certo, pelo menos do ponto de vista do que o Neymar projetava para a própria carreira. Neymar, lembrando, chega ao PSG, já campeão da Liga dos Campeões, tendo estado 2 vezes entre os 10 melhores do mundo, uma dessas entre os 3, que foi pelo Barcelona, já era artilheiro da Champions League numa oportunidade, cara, gol em praticamente todas as finais que ele disputou naquele momento, Copa da Espanha, Copa do Brasil, Libertadores,
Champions League, Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes, Copa das Confederações, todas as finais que o Neymar disputou, até do Paulistão, né, todas que você pensar, ele havia feito gol. Um jogador daquele tamanho, o que você espera dele? Que ele vai repetir o feito, vai repetir a dose no PSG. E não aconteceu, claro. O Neymar, ele é um dos maiores artilheiros da história do PSG, o que é um feito enorme, porque o Neymar não é um artilheiraço, não é aquele cara que vai pegar a bola de qualquer lugar e botar dentro da rede, ele é o cara de construir jogo e tal. Tudo bem que no início de Santos ele era esse cara, você esperava que a bola no meio campo ele fosse arrastar todo mundo até dentro do gol, mas a maior parte da carreira ele é um armador, é um jogador de muita técnica e tal. Então, vide isso, ele ser um dos maiores artilheiros da história do PSG. Salvo engano, é o terceiro maior artilheiro. É um feito enorme. É um dos maiores assistentes também da história do PSG. E um dos maiores campeões também. Tudo bem que a maioria é títulos domésticos. Copa da França, Liga da França, Supercopa da França, etc. Mas tem seu valor. Tem que levar em conta. E aí, beleza. Desse ponto de vista geral, é um fracasso. Mas se a gente começa a analisar minuciosamente esse fracasso, a gente percebe sinais de coisas que, volto a dizer, hoje a gente vê claramente. Problema de relacionamento. Lembram quando ele chegou no PSG, que teve aquele problema com o Cavani? O Cavani, gente, que com todo respeito, eu sou muito fã do Cavani, mas o Cavani, ele não é, por exemplo, um terço do jogador que o Neymar era. E ainda assim já gerava esse tipo de problema. Ou seja, o Neymar não conseguia reconhecer a hierarquia que existia na época, porque o Cavani, assim como o Neymar, é um dos maiores artilheiros da história do PSG. Inclusive, no momento que o Neymar chega, o Cavani era o maior artilheiro da história do PSG. O Neymar eventualmente ultrapassou ele, tá? Mas naquele momento, o Cavani era o maior artilheiro da história do PSG. Então, por mais que aquele pensamento de, pô, eu não vou ter um capitão mandando em mim e tal, aquela coisa de hierarquia, né? Mas ele tinha que reconhecer naquele momento que o Cavani era o cara. E na época, a gente ficou do lado do Neymar. Não sei se vocês lembram disso. A gente defendeu o Neymar. A gente falou, cara, quem que é esse Cavani? O que ele tá fazendo aí? O que ele tá roncando pra cima do Neymar e tal? Então, é mais uma coisa do que eu falo. A gente passava muito pano. A gente foi construindo esse Neymar pra chegar no ponto que chegou hoje, né? E beleza, esse episódio com o Cavani culminou até na saída do Cavani, acho que 1 ou 2 temporadas depois, enfim, o relacionamento já não era dos melhores, o Cavani também já não vivia mais o seu auge, então assim, foi até uma decisão fácil. Aí chega um segundo contratempo, que é o Mbappé. Contratempo, mais ou menos, enfim, eu vou explicar. O Mbappé, ele é o maior talento francês do século, tá? Eu tô ignorando, por exemplo, o Zidane e o Henry, porque surgiram no século passado. Tô falando de talentos surgidos nesse século agora. Eu acho que nesse século, o melhor talento francês que surgiu é o Mbappé. Você pode argumentar comigo em relação a Griezmann, enfim, eu vou aceitar. Mas eu prefiro o Mbappé. Eu acho que a nível de explosão de carreira é Mbappé. O Mbappé com 17 anos de idade estava decidindo quartas de final de Liga dos Campeões pelo Mônaco, sabe? O que acontece? O Mbappé chega no PSG e era improvável que não fosse dar certo, que não fosse roubar esse protagonismo que já nem era tanto assim do Neymar em questão de tempo. Porque, além de qualquer outra coisa, do nível futebolístico e tudo, o Mbappé é francês, é parisiense, é identificadíssimo com a causa. Querendo ou não, um clube de futebol é uma causa. Ele veste uma cultura, né? O Vasco da Gama, ele veste a cultura da zona norte do Rio, o Corinthians da zona leste de São Paulo, e por aí vamos. E Paris é a classe suburbana, o Paris Saint-Germain é a classe suburbana de Paris, é aquele camarada que, poxa, cara, trabalha duro, que luta por melhorias e tudo mais, e tem aquele time ali pra personificar isso. O Mbappé é retrato dessa parada. Então era impossível que o Mbappé não fosse roubar esse protagonismo. Futebolisticamente, eu acho que indiscutível, mas também de personificar. Então, cara, questão de tempo até o time ser montado em volta do Mbappé. Até pela idade dele, porque assim, o Mbappé chega ao PSG com 19 anos de idade, tendo ali pela frente pelo menos uns 15 anos de bom futebol para disputar. Então era impossível que o Mbappé não fosse virar o cara desse projeto. E assim foi feito. Então foi uma dor de cabeça no começo, porque cara, não parava de pipocar na época notícia de Neymar incomodado, Mbappé, pô, não sei, tratamento com Mbappé e tal, não sei o que. Toda hora tinha essa notícia, tanto que chegou um tempo assim que o Neymar era toda hora perguntado sobre isso, eu nem lembro exatamente o desdobramento, eu sei que no fim das contas o Neymar e o Mbappé ficaram amigos, tanto que era normal você ver a rede social de um deles e ter ou um vídeo entre eles, ou sei lá, alguma interação entre eles e tudo mais, enfim. Então era meio isso. Mas o comportamento imaturo do Neymar nunca se perdeu, então sempre que ele tinha a oportunidade de cutucar o Mbappé, ele cutucava. Então, lembra até um episódio, teve uma postagem feita numa página aqui do Brasil,
falando assim, não, o verdadeiro camisa 10 do PSG, o verdadeiro cara do PSG é o Neymar, claramente ali, colocando ali de forma pejorativa o Mbappé. O Neymar foi e curtiu essa postagem, sabe? E aí, eu lembro que na época, parecido ali, o Cristiano curtiu uma postagem que foi nessa pegada também de depreciar alguém pra valorizar ele, sabe? E a galera comparou. E a galera defendeu mais uma vez, falando assim, não, vocês não cobram que o Neymar tenha ambição? Então, olha só, o Cristiano fez isso e vocês aplaudiram. O Neymar faz e vocês criticam. Foi uma das coisas da época. Enfim, prendendo-se ao campo bola, claro, como eu falo, o Mbappé virou o cara desse projeto. E tem uma terceira fase ainda dessa decadência, que é quando o Messi chega, que eu acho que é uma última tentativa da diretoria do PSG de explorar esse potencial do Neymar, porque, bom, a amizade do Messi e do Neymar era sabida há muito tempo, não era segredo. Então, o Messi vem, claramente a amizade continua fluindo muito bem, o Messi é um parceirão do Neymar, o Sérgio Ramos também chega para agregar nesse aspecto, também é muito amigo do Neymar. O time, esportivamente, não dá certo. O time é eliminado precocemente, mas uma coisa fica clara naquele momento. Por mais que o Messi fosse o centro do time em campo, o time orbitava em volta do Messi, era notório isso, o grande cara do time era o Mbappé. A grande figura do time era o Mbappé. Você pensava em PSG, você pensava em Mbappé. Lembro bem aquele hat-trick que ele fez contra o Barcelona na Liga dos Campeões em pleno mata-mata, por exemplo. Então, assim, do ponto de vista protagonista, o Neymar dá pra dizer que na temporada 17-18 foi o protagonista. Na temporada 18-19, ele já perdeu um pouco desse protagonismo pro Mbappé. Na temporada 19-20, ele perdeu completamente esse protagonismo. Tudo bem que ele foi o cara daquela campanha de finalista da Liga dos Campeões, em que perde pro Bayern de Munique e tudo. Faz sentido esse pensamento, por mais que na temporada como um todo, o Mbappé foi o cara. Foi o artilheiro da Liga Francesa, foi o artilheiro da Copa da França, foi o artilheiro da equipe e foi o artilheiro do PSG também na Liga dos Campeões. Mas a nível de futebol jogado, eu concordo que naquela campanha de Liga dos Campeões, especificamente, o Neymar foi o cara. Mas também foi um respingo mínimo que nunca mais se viu. E na temporada 21-22, já não era mais o Neymar o cara, era o Mbappé. Na temporada 22-23, já era o Messi, esse cara, junto ao Mbappé. E na temporada 23-24, o Neymar já deixou o PSG e foi pro Al Hilal. E aí, pra mim, é a pá de cal na carreira dele. É um suicídio de carreira. Porque, assim, eu entro num ponto muito importante. Eu acho que jogadores que escolhem a Liga Árabe, eles estão dando um recado muito claro pro mercado europeu. Um recado de, tipo assim, a minha ambição hoje não é mais esportiva, é financeira. Porque o Campeonato Árabe, ele não compete com a Liga dos Campeões, ele não compete nem com a Libertadores a nível de ambição esportiva. Os clubes, eles sabem disso. Isso é levado em conta. É muito difícil um jogador ir para a Arábia e voltar para a Europa. É muito raro. São casos muito específicos. Ou é um jogador muito jovem, que ainda tem um potencial de revenda e de rendimento mesmo, ou é um cara muito consolidado. Se é um cara do caso do Neymar, ele já não voltaria para a Europa. O mercado dele na Europa hoje é inexistente. A gente pensa, não, Neymar, pô, tem um nome e tal. Cara, a fama do Neymar na Europa é de ser um cara descompromissado, de ser um cara ruim de relacionamento, vide todos os problemas. Eu citei superficialmente aqui, eu falei de Cavani, eu falei de Mbappé, mas tem vários e vários e vários casos de falta de relacionamento e que são mal vistos na Europa, tá? De um cara que tem contratos caros, ou seja, é um cara que o clube que vai contratar já sabe que vai ter que dar pelo menos aí uns 10 milhões de euros por temporada, e isso não é pouca coisa, mesmo para um clube de ponta. E aí, no ponto de vista de um clube de ponta, você vai trazer um cara que é desagregador, que é um cara que quer forçar protagonismo no grito, que não, digamos, corre para resolver o jogo, e sim ele quer ser o protagonista por pena, vamos dizer assim. Tipo, ele quer que o time jogue em volta dele porque ele é um cara maneiro, e não porque ele tá jogando bola para isso. Exemplo bem grotesco, vai. Então tudo isso aqui é mal visto. E aí, falando sobre jogadores que vão da Europa para a Arábia no geral, eu posso citar, por exemplo, o Karim Benzema, eu posso citar o Cristiano Ronaldo, o N'Golo Kanté, por exemplo. O Kanté voltou para a seleção francesa agora. Brasileiros, o Fabinho voltou para a seleção brasileira agora. O problema não é necessariamente a liga, mas o recado que passa. Kanté, Benzema, Cristiano, Fabinho, Roberto Firmino, que foi para lá também, cara, Koulibaly, né, o Malcom, enfim, outros nomes, eles são levados em conta como jogadores sérios, profissionais, comprometidos e tal. Desses aqui que eu falei, talvez o mais escandaloso no sentido de aparição em mídia é o Cristiano. E normalmente são aparições voltadas para a parte esportiva. É difícil você ver o Cristiano envolvido numa polêmica que não seja a ver com o esporte. Então isso tudo pesa.
A construção de uma imagem pesa. Por que eu falo que isso foi um suicídio na carreira? Porque mesmo para esses caras na Europa já é difícil voltar. O Cristiano, dificilmente ele vai ter vaga num time das top 5 ligas. Se ele tiver vaga, ele vai ter que abrir mão de muita regalia. Ele não vai ter um salário como ele tem hoje no Al Nassr, por exemplo. Ele não vai ter o prestígio, ele não vai chegar sendo o cara da equipe. Tô falando de uma equipe competitiva. Se ele quiser jogar, por exemplo, num Girona da vida, beleza, ele vai ser o cara do Girona. Mas também, entra no ponto que eu falei, vai ter que reduzir grosseiramente as regalias que ele quer no contrato e tudo mais. Então nenhum desses caras que eu citei volta para a Europa nas mesmas condições que saiu. E no caso do Neymar, tem um ponto que joga contra. Primeiro, ele ser sul-americano, que por si só já é uma coisa que gera uma ruptura cultural. Por mais que no Barcelona ele seja bem quisto, em Paris eu acho que ele, os trancos e barrancos a galera gosta dele, mas não é suficiente, por exemplo, para ter um coro pela volta dele. Em Barcelona até teve um mínimo coro no momento que o time estava ali em crise. Hoje, por exemplo, você já não vê esse coro, você não vê essa discussão. O Neymar vai voltar para jogar no lugar de quem? Do Rafinha? Do Yamal? Enfim, do Fermín Lopes? Esse que é o ponto, entende? O Neymar não é mais esse cara indispensável. E naquele momento que ele vai pro Al Hilal e que ele ainda tinha algum potencial esportivo, o vídeo que ele tinha feito pelo PSG na última temporada para agregar, ele já estava praticamente fechando essa porta. A forma que foi a passagem dele no Al Hilal, para mim, matou qualquer chance. O Neymar não chegou às 30 partidas no Al Hilal. Ele não conseguiu estar em campo. Não é nem tipo assim, ele foi mal pelo Al Hilal. Ele não conseguiu jogar. Quando ele voltou à forma física, ele foi deixado de fora pelo Jorge Jesus da lista das competições. O Jesus ele foi categórico, ele disse, o Neymar não está apto. Você pode criticar o Jorge Jesus, você pode torcer para um rival do Flamengo e falar, pô, ele tá equivocado. Você pode ter a sua opinião se quiser. Mas o fato é, ele foi categórico. Ele não deixou margem para nenhum entendimento dúbio. O Neymar não está apto. Ponto. O Neymar ele sai do Al Hilal praticamente como chegou. Sem nenhuma identificação, sem nenhum problema. Você não viu entrevista de jogadores criticando a saída do Neymar, reclamando, fazendo coro. Poxa, que injustiça fizeram com o Neymar e tal. Ele sai como entrou, da mesma forma. Rescisão de contrato e tudo. E aí chega o Santos, que é o momento mais recente, que é o que a gente está vendo com nossos olhos, que eu gosto de dizer o seguinte, quando a gente vê a coisa acontecendo, é muito mais fácil do que a gente ter que desenvolver uma opinião com base no que os outros falam. A verdade é que, assim, a maioria dos brasileiros não vê futebol europeu, não acompanha. Então, o que eu falei, a carreira inteira, a gente praticamente mimou o Neymar, né? Na primeira passagem de Santos, as pessoas viam, mas esperavam que o cara fosse virar, e aí beleza. No tempo de Barcelona, acho que até o pessoal acompanhava mais até. E aí, beleza. Show de bola. E eu acho que também nesse aspecto de, pô, o cara vai ser o cara da geração. Agora, de PSG em diante, eu acho que a galera foi no automático, assim, e foi permitindo esse personagem crescer ainda mais. Aqui no Santos, a gente tem visto o que aconteceu. Então, desde o começo, a vinda dele, cara, a quantidade de regalias que foi colocada no contrato. Quer dizer, o Santos hoje, ele tá mal financeiramente para poder custear o Neymar. O contrato do Santos com o Neymar é absurdo. É uma loucura. O Neymar, ele, na verdade, ele, digamos assim, ele atrapalha o crescimento financeiro do Santos. Tudo bem que você pode entrar em várias questões. Assim, o Marcelo Teixeira, para mim, é um péssimo gestor. Isso é um ponto. Mas, assim, mesmo com isso, o Neymar hoje atrapalha as ambições esportivas e financeiras do Santos. Porque o que o Santos poderia lucrar, no sentido, assim, de, patrocínio, venda de produtos, o Neymar se paga. Beleza, mas o Neymar se paga para si próprio, não para o Santos. O investimento que o Santos faz não volta para o Santos, sabe? É um investimento que, inclusive, vai virar um prejuízo, vide esse eventual rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, além das regalias, o descompromisso do Neymar com o Santos, ele é latente, ele é flagrante. Né? Você vê, por exemplo, a prioridade do Neymar com relação à Kings League. Ele tem um time lá, a Fúria, né? E ele prioriza muitas vezes a Fúria do que o Santos. Momentos em que ele estava, por teoria, lesionado e estava lá aparecendo no evento da Kings League para ficar fazendo graça, para ficar dando entrevista. E você não vê o Neymar ali falando sobre o Santos. O Santos numa situação caótica no Campeonato Brasileiro, eliminado de tudo, pô, cara, lutando para ver o que vai acontecer. E aí você vê o principal astro da sua equipe numa competição festiva, falando sobre jogador tal, influenciador tal, rivalizando. Não, porque fulano falou isso e não sei o que, tipo... Uma loucura, sabe? É tipo, imagina a seleção brasileira mal na Copa do Mundo e você vê esse cara dando entrevista falando que o Coringa da Laude tá perturbando ele. Imagina um negócio desse. É o que o Santos tem passado nesse ano. E, cara, a coisa, tipo assim, dele não
ter estado em campo, né? O Neymar já vão fazer, acho que 5 anos que não faz uma temporada de mais de 30 jogos, né? Talvez ele até chegue perto disso agora no Santos, vai ter a reta final aí, mas, cara, é decepcionante porque não consegue estar em campo. E quando está em campo não faz a diferença. Aí a gente viu o jogo contra o Flamengo, né? A derrota por 3-2. Eu acho que é um jogo que todo mundo parou pra ver, digamos assim. Porque eu acho que a temporada como um todo, eu pedi pra todo mundo ver os jogos é complicado. Assim, todo mundo torce pra própria equipe e tal. Mas esse contra o Flamengo, eu acho que era um espetáculo, digamos assim. Todo mundo parou pra ver. Eu vou usar esse jogo como exemplo. Cara, a postura do Neymar era ridícula, assim. Ele, cara, reclamando com o árbitro toda hora. Você não viu o Neymar fazendo jogada progressiva. Vi até um comentarista da Globo falando assim: não, porque todo passo do Neymar era pra frente, não dava um passo pro lado. Poxa, é um atacante, ele tem que fazer isso. Só que o ponto não é dar o passo pra frente. Ele tava dando o passo pra frente, mas tava acertando o passo. Eu também já ouvi o seguinte: o elenco do Santos é uma porcaria. É Tassiano, é Guilherme. Como é que o cara vai conseguir jogar bem com isso? Então, o ponto não é o Neymar fazer esses caras virarem craques. Mas o que o Neymar tem feito por si próprio? Olha pro Neymar dentro de campo. O Neymar tem jogado bola? Você que gosta do Neymar, você tem visto os jogos do Santos, acredito eu. Você acha que o Neymar tem jogado bola? Cara, você dizer que o Neymar tá numa fase ruim não quer dizer que o Neymar é um bosta. Você que é fanboy do Neymar, você não precisa. Ah, nossa senhora, o Neymar é imprestável, não serve. Poxa, é o pior jogador da história da seleção brasileira. Não acho, mas hoje, você acha que ele tá jogando bola? Você tem essa opinião pra si? Então você tem que rever a forma que você tem assistido o futebol, porque, cara, ele não consegue ser efetivo nos dribles, ele não consegue ser efetivo nos passes, nas finalizações. A nível de liderança, ele não tem sido esse cara, não tem agregado nada pro Santos. O Santos ele vai agora para uma reta final de temporada decisiva, vai ter o clássico contra o Palmeiras agora na volta da data FIFA. Aliás, no meio da data FIFA, inclusive. Decisivo pra caramba. Pega uma reta final complicada, pega Mirassol, enfim, para tentar não ser rebaixado. Pode ser até que escape, mas olha a situação em que o Santos está tendo o Neymar na equipe. A culpa é só do elenco, gente. O Tiquinho Soares, que foi extremamente útil pelo Botafogo nos últimos anos, é um cara terrível, imprestável. Poxa, o Barreal, um jogador de muita qualidade comprovada nos últimos clubes, até no próprio Santos mesmo, é imprestável. O Hohlheiser, que veio até com uma certa pampa do Benfica, tudo, uma carreira razoavelmente boa, é um imprestável. O Guilherme, que foi artilheiro do Paulista pelo Santos, nessa atual temporada, inclusive, tá? E teve momentos legais no Grêmio também, enfim, é imprestável. O Tassiano foi destaque do Bahia em temporadas recentes, teve no Grêmio também há pouco tempo, era Tacitanos, né, o apelido dele no Grêmio e tal. Concordo, nenhum desses caras aqui que eu falei é craque da bola, mas todo mundo é imprestável. O Zé Ivaldo é imprestável, o cara que era titular do Cruzeiro recente aí é imprestável. O Gustavo Henrique é imprestável. Não, Gustavo Henrique não, perdão, tô confundindo, que esse é do Corinthians. O Luan Pérez é imprestável. Cara, o Gabriel Brazão é imprestável. Pô, é complicado, cara. O João Schmidt é imprestável. Todo mundo é imprestável. O Pituca é imprestável. Ninguém presta. Só o Neymar presta. Não faz sentido pra mim, sabe? A culpa é do Neymar também? Não acho. Só que eu acho que quando você tem um time que gira em torno de um cara e esse cara não corresponde, é natural que você vai cobrar desse cara. E tem que cobrar mesmo, sabe? Tem que cobrar. Não tem jeito. Então é um ponto que conclui tudo isso aqui que eu tô falando no vídeo. Primeira coisa, não é surpreendente estar acontecendo o que aconteceu. Todo mundo avisou. O Flamengo, no começo do ano, ele rechaçou a possibilidade do Neymar ir pro clube. Por quê? Porque não acreditava num projeto profissional em volta do cara. Todo mundo riu na época, falou, caraca, o Flamengo deu mole. Pô, se ferrou o Flamengo. Santos vai deitar e rolar. Tá comprovado, não era surpresa. Isso não sou eu, Eduardo Alves, que sou um Zé Ninguém falando. É o Jorge Jesus, é o Flamengo, é treinador, ex-treinador, enfim, comentaristas da televisão que tem mais respaldo, mais credibilidade. Então, assim, não é surpreendente. E o segundo ponto, tem gente que insiste nesse comportamento de blindagem, de mimar. Eu falo gente, mas tem gente grande, cara. O capitão da seleção brasileira, Casimiro, foi dar entrevista há pouco tempo. Não, porque se ele estiver bem, ele tem que jogar. Ok, isso nem tá errado, realmente. Se ele estiver bem, ele tem que jogar. Só que o Neymar não está bem desde 2020. São 5 anos em que o Neymar não está bem. Ele foi convocado de lá pra cá, mas ele não esteve bem. A Copa América que o Brasil ganha é sem o Neymar. Com o Neymar em campo, o Brasil perde a Copa América. Não consegue vencer a Argentina na final. Com o Neymar em campo, o Brasil é eliminado precocemente pelo Uruguai na Copa América. Então são pontos que a gente tem que levar em conta.
A gente quer assistir futebol pelo olhômetro, a galera que é inimiga do SofaScore, da planilha. Não, porque é um absurdo, o futebol tá virando chato e tal. Concordo, tá chato mesmo. Mas não quer dizer que tá errado quem critica o Neymar. Não é porque o Neymar faz um drible bonito que ele é bom de bola hoje, gente. Que ele agrega, que ele tem resultado. E isso também não tem nada a ver com o legado dele. O legado dele, cara, tá intocável. O Neymar, se ele aposenta hoje, ele é talvez um dos 15 melhores jogadores da história da seleção brasileira. Para muitos, ele vai ser um dos 10 melhores, um dos 5 melhores. Eu já vi jogador falando que ele é o melhor da história da seleção brasileira. Eu acho uma loucura falar isso. Mas tudo bem, tem quem goste, não vou criticar. O ponto é que mistura muito o legado com a atualidade. A atualidade do Neymar não tem condição. E eu falei de jogador, mas, cara, tem influenciador que vive a carreira em torno de defender o Neymar. Tem um cara que eu vou citar aqui nominalmente, não é um ataque a ele, inclusive até evitando um possível processo, porque eu não estou atacando você ou a sua integridade. Eu vou usar você como exemplo porque você personifica esse comportamento até para contextualizar esse meu pensamento. O Eduardo Semblano, do canal Fui Clear. Cara, ele por muitas vezes ele evita a análise crítica para defender o Neymar. Eu entendo que ele é amigo do Neymar, ele tem um certo carinho pelo cara, e vai de cada um, eu respeito assim, ponto, não tem o que falar. Não posso querer pautar o editorial do cara. Mas é um comportamento que eu acho destrutivo, porque deixa o Neymar confortável. Você abre os comentários do post do Neymar no Instagram recentemente, que falou de Mamba Mentality, e você vê a galera batendo palma, como se tivesse tudo bem. Ó, você vai sair dessa, ídolo, vai ficar tudo bem. O comentário do Luva de Pedreiro pra mim é um escárnio, né? Porque assim, porque quem te critica não sabe de nada, tal. Quem sabe é o Luva de Pedreiro, né? Que faz a carreira dele baseada numa locução de uma palavra só. Receba, não sei o que, ele sabe de tudo. A gente que tá aqui vivendo futebol, assistindo, não sabe de nada. Tudo bem. Bacana isso. E assim, pra fechar tudo isso aqui, eu já falei a conclusão, acho que ficou intrínseca, mas se precisa ficar declarada, o Neymar hoje não serve. Copa do Mundo, pra mim, é impensável. Agora, se eu for falar de todos os episódios é complicado, mas teve esse episódio mais recente, que um jornalista do Globo Esporte falou o seguinte, abre aspas, o Neymar, ele ligou pro Vojvoda após a derrota do Santos pro Flamengo, para pedir desculpas e tudo mais. Uma postura de ídolo, de capitão. Pô, o cara não foi responsável por isso. Mas, caraca, ele ligou pro Vojvoda, mostrou, tipo, professor, tô com o senhor, hein? Pô, vamos lá, peço perdão por não ter ajudado e tal. Ele vai, pega a postagem do Globo Esporte no Instagram e comenta com a baixaria do caraca. Mais uma notícia inventada por esses jornalistas de merda. Foi como ele colocou. Aí eu falo, cara, se fosse uma notícia, assim, depreciativa, degradante, tipo, o Neymar tá na balada, tá no iate, ok, eu entendo, beleza. Engraçado que quando saía esse tipo de notícia, ele não desmentia, né? Quando ele tava lá em Mangaratiba com a mulher grávida em casa, tendo infidelidade, ele não foi no Instagram desmentir. Eu até fui, se eu não me engano, mas depois comprovaram que era verdade mesmo. Aí quando bota uma notícia que na teoria é boa, ele se dá o trabalho de desmentir, ainda por cima sendo desrespeitoso com o jornalista. O jornalista não foi desrespeitoso com o Neymar. Eu não questiono se o cara teve ou não informação, eu acho que beleza, se é uma informação mentirosa, tudo bem o Neymar ir lá desmentir, mas o cara chegar e falar que o cara é um merda, qual é o sentido, sabe? Por que esse afinco todo de desmentir uma parada que é boa? Parece que é mais, tipo assim, de querer mostrar dominância, sabe? De querer marcar território. Tipo assim, eu tô aqui e tudo mais. E aí você vê que ele vai nesses elos mais fracos, que são as notícias mais difíceis do jornalista rebater. De repente o jornalista chegar e falar assim, pô, eu tenho essa informação, tá ligado? De repente o cara nem tem mesmo, e vai ficar por isso daí, sabe? Mas é um comportamento infantil, e é irônico como vem 2 dias depois dessa postagem que eu falei, da Mamba Mentality, que foi uma foto que ele botou do Kobe Bryant, que é um jogador da NBA, falecido já, né? Uma grande lenda da NBA, que era conhecido pela mentalidade forte. Então, o Neymar é um problema, e eu vou repetir, não tem que estar na Copa do Mundo. Quem em novembro de 25 fala de Neymar em Copa do Mundo tá perdendo tempo, tá iludindo a audiência. Se você é jogador e tá falando isso, você tá manipulando o público. E o principal ponto que eu acabei nem tocando. O que o Neymar faz com a carreira dele é uma responsabilidade com ele e com quem acompanha ele, com o torcedor brasileiro. Porque, para além da falta de compromisso com a carreira dele próprio, é o investimento de milhões de esperanças no futebol dele, como a referência da equipe, como a referência da geração, e ele joga isso fora. Dá pra dizer que o Neymar jogou uma Copa do Mundo, que foi 2014. 18. Ele jogou pouquíssimo, porque estava lesionado, voltando ainda de lesão, recuperado. 22, ele jogou todo remendado também, não conseguiu ajudar. Em 26, ele nem vai estar. O Neymar, a carreira dele toda, se resume a até 2015, mais ou menos. Dali em diante, é a sombra do que ele poderia ser. E
já estava baixo o nível, mas ele conseguiu abaixar ainda mais com essa passagem dele pelo Santos. Bom, vídeo enorme, porque Neymar é um tema denso. E, cara, eu espero que você tenha visto até o final, para que você possa desenvolver seu raciocínio. Comenta aqui embaixo a tua opinião, o que você achou ou não desse vídeo. Se você concorda, se você discorda. Peço respeito. Eu sei que é um tema que é chato. É quase que um tema que envolve polarização e que envolve política, porque o Neymar ele é ativista político do lado direito da política do Brasil. Se posicionou favorável à eleição do último presidente, né? Então tem uma galera que vai por esse caminho também, de pô, o cara apoiou meu presidente, vou defender ele incondicionalmente. Eu não tô entrando nesse tema, mas eu peço a você que costuma levar por essa régua para ponderar. Comenta aqui embaixo a tua opinião sobre o que eu falei, a gente pode gerar um debate, beleza? E cara, as minhas redes sociais estão aqui na descrição, @ealvialves, o link para tudo isso tá aqui, para você poder acompanhar. O like, a inscrição é muito bem-vindo. Fico por aqui, forte abraço e até a próxima.